Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast De Fato. Uma parceria do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa, Ayrton Centeno. Bem-vindo, Ayrton. Salve, Kátia. Nos anos 70, em plena ditadura militar, o Rio Grande do Sul achou um caminho para contestar os valores dominantes daquilo que a publicidade do regime chamava de Brasil Grande, ou de milagre brasileiro. Ou seja, os valores do desenvolvimento a qualquer preço. A defesa do meio ambiente afirmou-se com a fundação da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN. Também surgiram outras iniciativas. Caso da Ação Democrática Feminina. Logo, vieram as primeiras leis ambientais e um pouco depois a primeira Secretaria de Meio Ambiente do Brasil, em Porto Alegre. Estamos na Semana do Meio Ambiente e sempre é bom lembrar desse pioneirismo. Hoje, porém, parece que regredimos de forma inacreditável, especialmente nos últimos anos. Para falar sobre o preço que estamos pagando agora por essa regressão, vamos conversar com um agrônomo, ecologista e escritor, também fundador do Comitê Sinos, primeiro comitê de bacia hidrográfica do Brasil. Muito bem-vindo, Arno Kaiser. Bom dia aos ouvintes do programa. Também está com a gente a pesquisadora em mudanças climáticas, bióloga, mestra em ambiente e sustentabilidade e presidenta do movimento Heisler. É isso? Heisler. Movimento Heisler. Pela defesa ambiental. E, pelo que eu soube, também discípula, né? Do Arno. Sim. Bem-vinda, Luana Rosa. Obrigada, bom dia a todas e todos que nos ouvem. E é um prazer estar aqui, inclusive, como tu bem mencionou também, né, com esse mentor, né, que é meu mentor desde os 8 anos de idade. Ele me contou um pouquinho da história. Vai lá, Ayrton. Bom, eu acho que vou começar conversando com você justamente sobre esse texto inicial que a Kátia acabou de referir, né? Essa situação. O que aconteceu com o Rio Grande do Sul, né? Depois daquela fase, né, áurea, digamos assim, dos anos 70, né, o estado pioneiro do ambientalismo, hoje, o que é? Entende? É pioneiro, digamos, nem sei se pioneiro seria a palavra, mas, digamos assim, ele iniciou um processo de desconstrução das leis ambientais, dos órgãos ambientais. Então eu perguntaria para vocês, começo pelo Arno, depois a Luana comenta também a resposta do Arno. É isso, sinteticamente, o que aconteceu? Bom, na minha percepção, assim, a gente viveu, o movimento ecológico gaúcho, né, liderado pelo Lutzenberger, né, que é o presidente da AGAPAN, ele veio junto com um movimento de redemocratização do Brasil, né, então existiam várias frentes políticas naquele momento do Brasil estavam avançando, né? E esse processo de construção de legislação, ele teve um grande esforço aqui no Rio Grande do Sul, inclusive com a participação na Constituinte, né? Através do deputado Fábio Feldman, também na Constituinte do Estado do Rio Grande do Sul, que criou um arcabouço bastante interessante. E esse movimento foi crescendo até 1992. Aí, naquele momento, usando uma metáfora lá do Spielberg, o Império começou a contra-atacar. Eles perceberam que o movimento ecológico era um negócio que poderia derrubar as bases do capitalismo, porque tinha derrubado o candidato presidente dos Estados Unidos, perdeu a eleição na época, o Bush, né?
Então, a coisa começou a haver um momento de reativação das forças econômicas para começar a combater esse processo. E esse processo vem num crescente desde então, né? A própria recessão econômica também contribuiu para desmobilizar muitos, né? Os sindicatos hoje também estão sofrendo com isso, né? Então, houve um ataque, assim, às bases dos movimentos sociais. E o movimento ambientalista também sofreu com isso, porque ele começou a perder espaço também na grande mídia. E não, assim, por falta de iniciativa ou trabalho, mas a própria mídia começou a abandonar simplesmente o espaço. Agora é interessante, Aaron, também, que naquele momento, o ambientalismo, digo naquele momento, o momento de fundação da CAPAM, que é 1971. Os anos 70, naquele momento nós vivíamos uma ditadura violentíssima, né? A pior fase da ditadura, que é a fase do Médici. do Ernesto Médici. Pós-68, né? Depois do AI-1. Exatamente, depois do AI-5 e da exacerbação do terror nesse período do Médici. Então, o ambientalismo era, falasse na imprensa corporativa, entende? Mas para a imprensa em geral, o ambientalismo era uma maneira de questionar os valores do regime também, né? Exatamente. Então, ele foi um desaguador, digamos assim, de muitas insatisfações, né? Sim, ele não se filiava politicamente aos partidos de esquerda, né? Exatamente. E aí o DOPS fiscalizava as reuniões da GAPAM, tinha gente, o pessoal, uma da antiga conta, né? Que tinha os caras que vinham lá e anotavam, e eles não entendiam muito bem o que estava sendo criticado, né? Eles são a favor da natureza, mas eles são contra o capital? Não, eles são a favor da natureza. E na época houve também a questão da Beauregard, né? Que fez com que a popularização do tema ambiental fosse muito forte aqui, porque todo mundo era incomodado por isso, né? Então isso criou espaço, principalmente no grande jornal da época, era o Correio do Povo, né? Que o seu Caldas lá, o Breno Caldas, abriu o espaço. Tem fotos do Lutzenberg e do Augusto Sandeiro sentados na redação, eles mesmos datilografando. Nas marcas. É bom citar isso, porque essa semana eu conversei com Caio Lustosa, que é um do, digamos assim, um dos históricos, né? Sim. E ele estava me dizendo que as petições dele, em nome do ambientalismo, eram publicadas pelo Correio do Povo direto, assim, com um grande destaque e tal, nesse período justamente da questão da Beauregard, né? Briga contra a Beauregard. Eu tinha uma coluna no grupo editorial do Sino, eu fui demitido uma semana depois da Rio 92 ali, porque... Não sei até hoje muito bem porquê, mas fui demitido. Parei, eu tinha um trabalho, assim, bastante produtivo, assim, de escrever todas as semanas, que era uma coisa meio rara na imprensa brasileira, talvez até, né? Agora tem uma coisa, já que está falando disso, no Correio do Povo, do velho Correio do Povo, não é esse Correio do Povo daí, aquele velho do Breno Caldas. Tem uma coisa muito interessante a que vocês dois estão ligados, que é o movimento Ressler. Ou melhor... É o Ressler. O próprio Henrique Ressler. O próprio Ressler. O Ressler, ele tinha uma coluna semanal no Correio do Povo nos anos 50. Isso. Nos anos 50. Ele é o pioneiro ambiental no Brasil. Ele é um dos primeiros autores, assim, com esse viés, talvez tenha outros, mas que a gente conheça, assim, com esse viés de defesa da natureza. 57 até 63. A última crônica dele... No dia que ele morreu, foi publicado, assim. Sim, e ele juntava, digamos assim, o discurso à prática. Isso, ele era fiscal, porque era um militante, né? Exatamente. Ele ia pra frente, né? Aliás, tu tem um livro, né, sobre ele. Eu fiz o livrinho do Ressler. Sim, eu conheço teu livro. Eu tenho ele lá em casa, assim, E ele fez a cabeça principalmente do Augusto Carneiro, que foi o cara que, junto com o Lutzenberger, foi o grande articulador da construção da HAPAM, né? O Augusto carregou o livro das crônicas do Henrique Ressler, foi publicado pela HAPAM nos anos 80. Isso. E é uma pessoa assim que realmente lá na nossa região quase que era, hoje tá um pouco esquecido, mas era quase que um mito, assim, né? Eu nunca me esqueci de uma frase do Lutz que eu encontrei com ele ali na macrobiótica, naquele que a gente se frequentava ali, aqui no centro. E ele, lá no meio de uma conversa, ele disse assim, ele citou o nome do Ressler. Eu nunca tinha ouvido falar no nome do Ressler. Não. Né? Henrique Luiz Ressler, vamos dar o nome todo, né? Que é de São Leopoldo, ambientalista, fundou a União Protetora da Natureza, para quem não acompanha a coisa, né? E ele
E ele me disse assim, mas tu não conhece o Ressler? Eu digo, não conheço. Mas ele foi o cara que começou tudo isso. Sim. Né? Essa eu achei interessante da frase. Ele foi o cara que nosso fundador, que é o professor Kurt Filho, que foi meu professor de ecologia no 2º grau, ele era um militante da UPN desde da infância dele, assim, né? E fez o projeto de recuperação do morro da fundação, quem conhece Novo Hamburgo, foi todo feito com o apoio do Ressler e os estudantes da escola, né? E quando então surgiu a ideia, na época do Hermenegildo, de criar um grupo ecológico lá em Novo Hamburgo, né? A Magda Renner deu muita força para nós fazer isso. O nome dele surgiu como uma homenagem, assim, né? Como buscando esse espírito, né? Porque ele estava já um pouco no ostracismo, né? Inclusive a família do Henrique Hesse, que é de São Leopoldo, ele sempre dizia que ficava muito comovido porque de Novo Hamburgo, onde tinha alguns dos piores inimigos deles, que eram os caras dos curtumes, saiu uma homenagem desse gabarito, né? Que depois criou. Hoje tem várias espaços públicos, né? A própria FEPAM tem o nome de Henrique Hesse. Exatamente, que ninguém sabe. Que ninguém sabe que o nome... Exatamente. Isso tudo surgiu depois, né? Essa coisinha que a Kátia fez há pouco, perguntando para a Luana como é que se pronuncia, nós passamos anos explicando como é que... Até hoje, né? Ressler o quê? Era, assim, Tem nome alemão. É bem meio danadinho, né? Mas o Arno comentou, né, que o ambientalismo perdeu espaço na grande mídia. Sim. Mas para além de ter perdido espaço, ele começou a ser criminalizado também, né? Sim, sim. Tipo, desqualificado. Para além de... É mais sério, né? É os eco-chato, é os... Primeiro radicalizado. Contra o desenvolvimento, né? Sim, foi se banalizando, né, esse termo, na verdade. Enquanto lá na década de 70 surgiram como heróis, porque foi na era da ditadura. Então foram pessoas, né, de um contramovimento, inclusive, pessoas se rebelando para defender a natureza. Então, naquele momento... Tem aquele caso do menino que sobe na árvore, Exato, né? Exatamente. Então era uma outra época. Hoje em dia, na verdade, o que tem acontecido, então, como o Arno trouxe, né, um relato histórico de toda essa questão, eu posso inclusive falar da atualidade, porque eu faço parte de conselhos, né, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Estadual de Meio Ambiente, e ao longo dos anos, nessa última década que eu venho militando dentro dessa área e trabalhando dentro dessa área, eu tenho visto um retrocesso que ele é programado, né? Ele é um retrocesso que já vem de outras décadas, mas ele é um retrocesso programado justamente para se sucatear esses órgãos de meio ambiente, sucatear todas essas... todos os órgãos em prol das políticas ambientais. Inclusive no próprio Conselho Estadual de Meio Ambiente, em todas as reuniões que eu participei, eu saí de lá frustrada, porque nós somos 5 entidades ambientalistas para lutar contra mais de 15, né, contra mais de 15 votos aparelhados entre governo e defensores do agronegócio. Então, 5 para mais de 15 fica complicado, a gente nunca vai ter uma paridade. Então, acho que, na verdade, inclusive, o momento mais frustrante, um dos momentos mais frustrantes da minha vida foi na votação contra o autolicenciamento, né, contra o LAC. E simplesmente naquele dia nós tivemos 7 votos favoráveis, 6 votos favoráveis, né, e foram 17 votos, 6 votos contrários ao autolicenciamento e 17 votos favoráveis. E depois a gente ainda teve que ouvir de várias pessoas, né, e os ambientalistas estavam onde? Onde que vocês estavam que não fizeram absolutamente nada? Mas os ambientalistas estão aí, inclusive, virando muitas noites, né, escrevendo contralaudos, tentando explicar para a população, tentando explicar para o próprio conselho, pedindo vistas nos processos que são votados dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, mas isso tudo é programado, né? Então é programado para que essas leis sejam aprovadas e simplesmente, além de serem aprovadas, então, para que de fato a gente não consiga vencer essas barreiras. Houve então uma é isso que a gente está... Houve uma ocupação, pelo que eu percebo, pelo que tu estás falando, houve uma lenta e contínua ocupação desses órgãos... Desses espaços de decisão. Espaços que onde antes, eu imagino,
que foram até constituídos, criados pela luta ambientalista, mas foram, aos poucos, ocupados, digamos assim, pelo empresariado, Sim. pelo agronegócio. Que foram banalizando esse processo, né? Banalizando o ambientalismo, que para nós éramos os heróis, né? O Hessler, o Lutzenberger, hoje eles foram fazendo com que essas figuras fossem esquecidas para o grande público, né? Tu citaste o Caio Lustosa, né, que foi o nosso primeiro secretário de Meio Ambiente de Porto Alegre. No início, nos anos 80, os ambientalistas, que o Renato Ferreira foi do Proguaíba, do Guaíba Vive, era gente vindo do movimento ambientalista, né? Depois a gente teve uma fase ali em que os partidos menores das coalições, né, eram geralmente os destinados para essas secretarias, porque o meio ambiente nunca foi pauta muito importante mesmo, até dos movimentos mais populares, né? O grande exceção para mim é o Olívio Dutra, assim, que para mim é o político gaúcho que mais percebeu a questão ambiental e deu muito espaço, né, para ela. Eu trabalhei no programa Guaíba Vive e foi assim, um programa realmente muito importante que aconteceu naquele momento. Mas hoje em dia a gente tem políticos tipo o Ricardo Salles, né, a nossa ex-secretária, minha ex-chefe lá na Pellini, que são pessoas do campo oposto, né? E, infelizmente, o Brasil elegeu um congresso também contra a natureza, né? As bancadas ruralistas, a bancada da bala, essas turmas tudo aí, que é uma distorção, inclusive, da representatividade brasileira, mas é uma característica do sistema político gaúcho e brasileiro, né? Que começou a desenvolver mais gente desse setor. E essas pessoas estão sistematicamente desmontando as conquistas, porque também o movimento social está mais enfraquecido, ele está mais numa posição de resistência do que de avanço, de conquista. Apagando incêndios. Literalmente. Agora, tu citaste o Congresso Nacional. Qual é a representação ambientalista no Congresso Nacional? Dá contar nos dedos de uma mão, talvez. E agora o agronegócio tem 300. Exato. Sim. Tem 300 pessoas. A bancada do boi... Bíblia, da bala, do boi, tem 300, tudo aí, né? tem Sim, 300 eles têm uma pessoas. bancada ruralista, enquanto não existe uma bancada ambientalista. Exato. Mas tu falasse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tu é servidor já, né, há muitos anos lá. 20 e poucos anos. E a própria secretaria, né, tá sofrendo um desmonte já há muitos anos. Ela foi unificada com a infraestrutura, criou uma contradição, né? O órgão que executa políticas de desenvolvimento é, ao mesmo tempo, também administrado pela secretaria. Então fica difícil, inclusive, muitas vezes a gente fazer uma avaliação isenta, né? Porque a maioria das pessoas fica, inclusive os próprios servidores, apesar de ter estabilidade, coisas assim, a gente fica às vezes numa situação de um certo receio, assim, pois isso é um projeto do governo, coisas assim, né? Não é uma pressão explícita, né? Nunca é muito explícita, mas cria-se uma circunstância, são projetos prioritários, tem que analisar na frente, coisa e tal. É uma contradição, e isso se repete em muitas prefeituras do interior. Sim. Tem a Secretaria de Meio Ambiente junto com a Agricultura, e também, ou coisa do gênero, né? Aqui a história foi o DMA, o Departamento de Meio Ambiente, surgiu dentro da saúde, que tem muito mais a ver, né? Ele que gestou o sistema, os órgãos ambientais, a FEPAM, era um órgão que saiu da saúde, quer dizer, tinha nessa época muito mais a ver. Tinha a ver. O próprio Jair Soares, na época que foi fecharam a Borregar, né? Depois o Antenor Ferrari fechou os curtume lá no Vale dos Sinos, e aí conseguiu impor um processo, que foi a luta que o movimento Reza puxou antes de criar. E o espaço hoje, que tu falou dos espaços, o espaço dos comitês de bacia, que é o espaço mais democrático que a gente tem, onde os ambientalistas têm um peso igual à indústria, são cadeiras mais ou menos, a composição dos plenários é mais ou menos homogênea, onde o movimento Reza participa, eu já fui presidente, a Luana trabalha no projeto Verde Sinos, lá que é um dos projetos assim, que o Comitê Sinos está fazendo, de recuperação realmente da bacia do Rio dos Sinos, com apoio do Ministério Público, né, com verbas do Ministério Público. Ali esse projeto é deixado de lado. Ele não, até hoje tem 30 e poucos anos e não foi feito ainda toda a massa, né? Aí agora tem trazendo gente de fora, da Holanda, dos Estados Unidos, como se aqui já não houvesse um movimento social organizado onde os políticos não comandam. Essa é a questão, né? Nem prefeito, nem... O poder do executivo é 20%, né? A sociedade e o poder econômico são 40-40%. Então, esse tipo de estratégia, que seria de construção de políticas públicas, né? É desqualificado, né? Assim como o Consema, que é uma composição que desde a origem é distorcida. A representação do governo é metade, ela se junta com o setor, ele faz o que quiser. Um voto ou dois e já tem tudo. Acho que esse é o modelo, né? O modelo é esse, né? Quando se cria, já se cria uma estratégia de controle, né?
Uma ideia de ter controle sobre aquele... E vem os junto votos, com o né? desmonte da máquina pública, do serviço público, né? Que é desqualificado historicamente no Brasil, né? Agora estão fazendo toda a ódio Do caçador de marajás. Isso. É. A ódio ao voluntariado, maravilha, né? As pessoas voluntárias, lindo, ótimo, é muito bonito isso, né? Mas quem está segurando mesmo as pontas e vai segurar as pontas são os órgãos públicos, né? E quase todos eles, né? O nosso caso aqui do DEMAI, aí, que os sindicalistas denunciaram, faltando quase 2.000 servidores, né? O DEMAI já foi a empresa de saneamento mais número 1 do Brasil em termos de qualidade, de eficiência, 99% de atendimento com água, com índice altíssimo de tratamento de esgoto. Está quebrado. Mas está ligado a outro processo, né? Exatamente. Que é o processo, o passo seguinte, que é a privatização. Então tudo Sim, isso também precariza pra afeta a privatizar. luta ambiental, né? Porque a gente tem forças mundiais, inclusive, né? A indústria do petróleo, a indústria da guerra, todos esses estão hoje financiando movimentos políticos, né? Os nossos dirigentes aí, que a gente teve ali na esfera federal, eles estão articulados internacionalmente e muito bem articulados, infelizmente, né? Tem uma frase do dono da Havan que para mim assim, é a síntese dessa visão, né, do grande capital. Que numa reunião, numa audiência pública em Santa Catarina, ele diz que o meio ambiente, né, os órgãos do meio ambiente são o câncer do país. E essa é a visão deles, né? Sim, Tipo, os ambientalistas, os órgãos reguladores, né, e fiscalizadores só atrapalham. sim, Exatamente. sim. E a Sim, gente tem um atrapalha suposto progresso, né? Ah. Que, na verdade, é um progresso desmedido, é um progresso sem medir causas, né? E a gente está vendo aí agora os resultados desse suposto progresso. Na verdade, está se tendo um retrocesso, porque com toda essa tragédia que aconteceu agora, esse progresso ele foi literalmente por água abaixo. Porque onde vai esse progresso agora? Se retrocedeu justamente por não se ouvir o óbvio, né? Inclusive, eles estão pensando agora em funcionalidades mirabolantes, o que se vai fazer a partir de agora, né? Sendo que os ambientalistas lá desde a década de 70 trazem uma solução muito simples. E a gente vem falando sobre essa solução muito simples para esses problemas. E mais uma vez, os ambientalistas não estão sendo ouvidos, né? Porque eu tenho falado muito quando as pessoas perguntam, tá, mas qual é a solução para tudo isso? O que a gente vai fazer? É barragem? É dique? Essa solução é muito simples, plantar árvore, recuperar área de banhado, e as pessoas ficam chocadas de, não, mas não pode ser isso. A tal cidade, Só isso. Não, a tal mas da isso, cidade como assim é esponja isso? que estão fazendo na China, nada mais não é do que deixar as áreas úmidas dentro dos exato. ambientes urbanos como área Tem que deixar a várzea dos rios para os rios, porque a várzea dos rios é dos rios. Sim, a prova disso é que os lugares onde se alagou, aqui em Porto Alegre, por exemplo, foi justamente onde era banhado. O rio só retomou o seu espaço. Assim como Eldorado e a Matias Velho, né? É, exato. Que estavam no curso do... Estavam dentro das áreas Exatamente, úmidas, exatamente, por conta dos interesses de especulação imobiliária, principalmente, né? Que são os dois forças, né? O agronegócio e a especulação imobiliária. Esses são os dois inimigos declarados das questões ambientais. Hoje é explícito isso, porque a indústria até hoje em dia já não é tanto, né? Como já foi no passado, e todos que estão inseridos um pouco em comércio internacional também são, porque os padrões hoje de comércio são exigentes em questões ambientais e outras questões, né? Na prática, às vezes, não acontece, mas esses dois setores particulares ainda são muito refratários a isso, né? O próprio setor agrícola aqui, que é dominado pela cultura do arroz, assim, né? Que é contra o sistema estadual de recursos hídricos, porque vai cobrar pelo uso da água. O cara usa a natureza de graça, patrimônio que é de todos, né? Exato. Todos nós, inclusive os outros seres, né? Todos, literalmente mesmo, assim, né? Eles não querem para usar, porque isso vai baixar meus lucros, né? Que esse que é o problema, né? E aí toca plantar para cima das APP, né? É o que a Luana falou, né? Nós estamos há 200 e poucos anos, nós estamos comemorando 200 anos da imigração alemã, faz mais ou menos uns 250 anos que tem gente branca nesse estado aí, destruindo a natureza. Basicamente isso que a gente tem feito. E aí, como choveu um horror, realmente foi uma chuva extraordinária, a natureza não aguentou, os mecanismos naturais não aguentaram, e os rios e o lago, e todos voltaram a ter água onde eles, eventualmente, os espaços que eles têm para isso, que os indígenas nunca ocuparam.
Os estudos de arqueologia nunca encontram nada muito definitivo. Encontram uns acampamentos, mas eles sabiam que quando a chuva vinha, eles tinham que se retirar e ir para cima dos morros, ou lá para o lado dos pinheiros, ou para algum outro lugar. A natureza está aí nos dizendo, né? Ó, preste atenção, vamos reconectar. Exatamente. Vocês têm alguma expectativa positiva em relação que agora, digamos, com essa lição, que essa lição possa ser aprendida ou não? Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, eu tenho visto algumas manifestações de pessoas, digamos, de políticos que estão situados no espectro da direita, entende? E eles dizem o seguinte, o foco deles é assim, não, nós temos que criar melhores sistemas de alertar as pessoas para quando chover muito, entende? Temos que municiar melhor a defesa civil, ou seja, são coisas assim, tipo, vamos fugir melhor da próxima vez. Sim. Sim. Não para resolver o problema, mas para que as pessoas... eles causam um problema, né? Então, não para resolver a causa, mas para, digamos, fazer as pessoas, deixar tudo como está e fazer as pessoas saírem, morrer menos gente. Olha, isso é uma parte, né? A grande questão é isso que vocês estão falando, né? Sim. A grande questão é derrubada da mata ciliar, o uso intensivo de agrotóxico, entregar o campo nativo para a lavoura. Na verdade... O próprio plantio direto, que foi colocado como protetor dos solos, está se vendo aí, as reportagens agora, solos agrícolas arrasados, propriedades que foi tudo lavado porque pararam de fazer práticas de conservação de solo que se fazia antes, né? E a agricultura saudável, ela precisa de uma relação saudável com a natureza, porque senão ela não tu só tem os inimigos, vamos dizer, das culturas, né? Livres, né? Não tem o equilíbrio, né? E esse desequilíbrio também está agora cobrando um preço. Bom, tu citaste a questão do morrer menos gente, né? É até horrível falar isso, mas não vai morrer menos gente enquanto a gente continuar com as mesmas políticas. Porque bem na realidade, a gente pode citar até o projeto de lei que o deputado Zucco estava tentando implementar. A gente estava debaixo d'água e ele estava tentando passar uma lei para fazer área de açude para proteger os arrozeiros dentro de área de preservação permanente. Ou seja, a gente está explicando e falando que a causa desses problemas é justamente a ocupação irregular desses espaços. Eu não estou falando de ocupação irregular de pessoas que não têm onde viver, que acabam indo para essas áreas de banhado, não é nem essa questão. Eu falo sobre o que é legalizado, né? Sobre o que a legislação ambiental permite, de áreas que são legisladas, são autorizadas para que se faça uso irregular como essa questão de açudes em área de preservação permanente, ou que se façam coisas desse tipo. Então, enquanto a gente está tentando desenfrear esse retrocesso, eles continuam avançando. Enquanto eles continuam avançando nessas leis antiambientais, eles estão também fazendo assistencialismo. Porque essas pessoas, eles estão avançando com leis antiambientais e também estão ajudando as pessoas lá que foram atingidas. Então, é muito importante esse tipo de ação que a gente está fazendo nesse momento, porque a comunicação e a conscientização, ela vai ser cada vez mais importante, porque a gente vai ter que lutar cada vez mais, inclusive em era de fake news, a gente vai ter que lutar cada vez mais para trazer a informação correta e trazer a informação adequada. Porque se antes a gente já tinha uma guerra de discursos e de narrativas, essa guerra ela piorou, porque a gente trabalha com a verdade. Eu sou uma pesquisadora, sou uma acadêmica, estou concluindo um doutorado, então eu trabalho com a verdade porque aquilo que eu trouxer está embasado na ciência que eu pratico. Só que eles não têm esse compromisso com a verdade, então eles vão jogar fake news que for mais conveniente para eles. E para a grande massa, é a verdade que lhes servir. Então é muito importante que a gente trabalhe com a informação, né? Essa questão das fake news gente, isso tá uma pandemia séria, né? Esse negacionismo climático. Sim. E eles vêm com umas teorias completamente absurdas, Tempestades solares, antenas Harvey. Umas coisas assim, loucas. Gente, as pessoas acreditam nisso, né? Sim. As pessoas acreditam porque elas querem acreditar. Exato. Essa é a chave. As pessoas querem acreditar naquilo que lhes conforta. Sim. Aquilo que lhes conforta, aquilo que elas já pensam. Aquilo que se encaixa no que elas já pensam. E a gente está vivendo um mundo em transformações. Então, alguns setores da sociedade que têm um certo conforto, principalmente na classe média, eles estão sendo ameaçados, né? As migrações estão mudando isso.
a redução das aposentadorias, né? Isso aqui e em outros países também, né? Eu tive uns anos atrás na Alemanha e aí uns amigos moravam lá perto de um lugar onde tinham assentado uma comunidade de sírios que tinham fugido e os caras estavam brabos com os caras porque tinham roubado lá a praça deles, né? E aí esses caras vêm aqui, ganham dinheiro do governo e a nossa aposentadoria tá... Então e por isso explica movimentos Isso populares. alimenta a direita, né? Muito porque, não, o American First lá, que o nosso ex-presidente, que tomara que seja o consumidor de pornografia, né? O explícito, né? Não sei se isso vai adiantar muito para a eleição lá, mas o cara, ele dizia isso, quer dizer, botar aqueles muros, tudo, né? E a indústria da guerra, né? Nós estamos vivendo 2 guerras mundiais, normalmente, não se diz, né? Mas um fronte é na Ucrânia, né? O Ocidente contra o Oriente, no lugar clássico de sempre, que é o Oriente Médio. Que há quase 2000 anos, essa guerra está lá instalada, né? Aí tem um projeto de colonização lá dos judeus que fugiram da Europa, né? Ocupando aquela região com o apoio explícito do presidente dos Estados Unidos, né? Que uma vez ele disse, né, que se não tivessem feito, Israel tinha que inventar, porque era a melhor coisa para os Estados Unidos ter um exército lá cuidando daquela turma lá. Já foi dito que Israel é o melhor... guerra do petróleo. É o melhor porta-aviões. O melhor porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Biden falou isso quando era deputado, tem vídeos dele, né? E isso está aí, né? E existe um movimento também religioso, também fundamentalista, né? Tanto muçulmano quanto cristão também alimentando isso aí também, né? Que são respostas simples, né? Jesus vai nos salvar. É uma resposta simples. Tem outro fronte na Europa, né? Exatamente, a Ucrânia, que é a frente à OTAN contra a Rússia, né? Ali é por conta de controle também de energia, né? Tudo é energia fóssil, que é a causa das mudanças climáticas, né? É 2 mundos, na verdade, 2 visões de mundo, né? E a gente ainda continua ouvindo discurso. Ontem no Jornal Nacional, temos que aumentar a competitividade, temos que aumentar a cooperação. Sim. O ser humano é um ser social, ele cresceu cooperando. Toda a evolução humana enquanto sociedade se dá na cooperação. Isso é a base, inclusive, de todas as religiões que eu conheço, todos os sacerdotes de religiões que são realmente pessoas centradas na busca da espiritualidade de verdade, eles não falam em competir, eles falam em cooperar, em ajudar, em amar. Né? Isso é o contrário do competir. Competir é um mito capitalista. Sim. Que se insiste, né? Ou furar a Lagoa dos Patos também, né? Em vez de arrumar a floresta, essas ideias aí também circulam, né? A gente está chegando já quase ao final, né, do nosso papo. Eu queria centrar um pouquinho na questão da reconstrução do Estado. As bases para uma reconstrução realmente sustentável, né? Quem a gente precisa ouvir realmente? Bom, começando que eu tenho visto, né, que quando começou todo esse caos, se chamou o empresário, se chamou o empresariado para falar a respeito. Isso mostra, e os comitês de bacia sequer foram mencionados. E a gente está falando sobre água, né? O estado ficou mais de 90% debaixo d'água. Então, se a gente está falando sobre água e recursos hídricos, quem deveria ser ouvido, né? E os comitês de bacia, eles foram negligenciados a esse respeito, né? Os especialistas não foram ouvidos a esse respeito. Os especialistas já estão falando sobre isso há muito tempo. Então, o estado do Rio Grande do Sul, ele segue nessa crescente desse negacionismo, não só climático, negacionismo ambiental de forma geral. Então, enquanto não se ouvir quem de fato entende sobre o assunto, a gente não vai ter progresso. E eu não me refiro a progresso econômico, eu me refiro a progresso na área ambiental, que é de fato colocar nos eixos o que a gente precisa. Então, se precisa ouvir quem de fato sabe, quem está há décadas falando sobre isso, né? Quem está há 50 anos falando sobre isso. Porque agora está se falando sobre uma crise climática, mas há 50 anos os ambientalistas já falam sobre isso. Então... E os movimentos sociais organizados. Nós temos no Rio Grande do Sul, o maior produtor de arroz orgânico do Brasil está aqui, na volta de Porto Alegre. Da América Latina. E na América Latina, inclusive. Né? A gente tem know-how de agrofloresta, né? O Pampa, né? O Pampa é um ecossistema que, se tu criar gado, tu vai ganhar muito mais dinheiro, e mesmo exportando carne, do que vender uma tonelada de... Quantos quilos de soja tu tem que comprar para comprar um chip, né? É quase 1 tonelada o preço de são muitos quilos.
E o gado, ele mantém o pampa, ele substitui as populações de ruminantes que foram extintas pelos indígenas quando chegaram aqui. É interessante, e eles conseguem manter essa paisagem, né? E a própria agricultura familiar também, que emprega. E eu acho também os pequenos negócios, né? Os negócios de base de economia solidária, né? Porque esses aí realmente distribuem a renda, né? O Brasil agora está vivendo um momento de crescimento, porque aumentou o consumo dos pobres, né? Uma coisa quase banal, assim, né? Se tu distribui... a diferença para mim, entre a direita e a esquerda é o de direita pensa o que é bom para mim, o eu. Se a pessoa tem que conjugar o verbo no plural, o que é bom para nós. Se eu estou bem, os outros também vão estar bem. E se os outros estão bem, eu também estarei bem, né? E isso em qualquer país desenvolvido é assim, a sociedade é mais equilibrada, né? Então a pessoa que ganha menos não ganha tão menos do que o que e pode viver uma vida digna, né? E isso todo mundo quer, né? E a gente tem know-how nas universidades, nos movimentos sociais, né? Só que a gente tem que... a hora também, de certo modo, é uma oportunidade de repensar as estruturas de infraestrutura que foram destruídas, né? Construir elas talvez com uma tecnologia, avançar a questão da energia solar, avançar outras fontes de energia e aos poucos fazer essa transição de matriz energética, porque senão o mundo vai continuar tendo cada vez mais esse terror... que não é, as pessoas dizem, a natureza está em guerra, estamos em guerra. Não, a natureza está fazendo o que ela sempre faz, a causa e efeito. Né? Ela vai mexendo lá. Continuar extraindo cada vez mais combustível fóssil, a natureza vai dar a sua resposta, né? Dessa maneira, né? Os indígenas, inclusive, falam, né? O que está abaixo do solo tem que ficar abaixo do solo. O petróleo é uma dessas questões, né? Muita coisa, né? Meu Deus. Não tem uma receita. Não tem uma receita, E também né? a pergunta que tu fez, se isso vai mudar, é meio difícil de saber num primeiro momento. A gente espera sempre que sim, né? Mas já teve tantas outras catástrofes, às vezes parece que... A gente achava que a pandemia ia ser, né? Ajudou um pouquinho, né? Mas parece que ainda não foi o suficiente, né? Mas eu acho que mais pessoas estão percebendo que alguma coisa precisa ser feita, né? Eu acho que é um desafio, né? A gente se não fizerem nada depois desse aviso extraordinário que o Rio Grande do Sul recebeu... com praticamente o estado todo sendo atingido. Nunca teve, numa escala assim, nunca teve uma coisa do Brasil. O problema vai ser enfrentar, digamos, o consolidado aí, esses órgãos ambientais, entre aspas, tomados, o Congresso, as assembleias, as câmaras de vereadores. A gente fala muito no executivo, se esquece das câmaras de vereadores. É um dos grandes erros do voto dos brasileiros. Eles votam num vereador pensando numa coisa... Congresso. Mais imediatista e às vezes dão um espaço para esses assistencialistas e para esses vereadores, esse perfil político, né? E as eleições estão aí, eu acho que isso vai ser talvez um momento de avaliar o quanto a sociedade aprendeu, depender de quem ganhar, né? Espero. E para isso a comunicação é fundamental, né? Porque a gente precisa mostrar, né? Sim. Quais são as causas? Não é uma questão, apontar um culpado, o governador é o culpado. Não, mas a política que ele faz, a escolha política dele, o Estado mínimo, as privatizações, o desmonte do Código Ambiental, né? O prefeito de Porto Alegre construindo, privatizando a cidade. Enfim, essas escolhas políticas, sim, são causadores, né, do que nós estamos vivendo. Sim, isso aí. Então, muita comunicação, né? Muita conversa com o povo. E agora nós vamos ter uma tempestade perfeita de fake news que vocês estavam falando. Sim. A tempestade perfeita de fake news vai juntar as fake news do desastre ambiental do Rio Grande do Sul com as fake news da eleição. Sim. Pois esse é um momento que a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque a gente que está comprometido com a verdade dos fatos, a gente acaba estando em desvantagem, porque quem não tem comprometimento com a verdade pode falar o que quiser. Então, essa pessoa ela tem uma carta em branco para falar absolutamente qualquer assunto. E daí fica, às vezes, até complicado, porque essas pessoas que não têm compromisso com a verdade, elas vão avaliar o público que elas querem atingir e falar exatamente o que esse público quer ouvir. Só que quem está comprometido com a verdade vai falar a verdade, não necessariamente o que o público quer ouvir. Então, a gente acaba estando nessa desvantagem, né? E precisamos nos organizar, né? Eu acho que o movimento ambientalista precisa aí também...
Enfim, tá junto, né, com esses outros movimentos sociais e... Aliás, na sexta-feira teve um ato bem interessante na frente do Palácio Piratini, um ato pelo clima, né, em que justamente se unificou, né, movimentos aí ambientais, movimentos sociais. Luana, te agradecer muito pela tua participação. Arno, muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem aí com a gente que tem mais. Sim. E a você, quero convidar, né, a apoiar o Brasil de Fato, apoiar a comunicação popular, apoiar essa comunicação que também está baseada em fatos, que também está baseada na realidade, na vida real. Então vem com a gente, entra lá no apoia.se/Brasil de Fato RS_enchentes, que é a nossa campanha emergencial para estruturar a nossa equipe para essa cobertura tão importante que precisamos fazer do que aconteceu no Estado, mas também da reconstrução do nosso Estado. Prensa na imprensa. Pois é. Então, vamos na prensa na imprensa, vou seguir na mesma batida que nós estávamos até agora, né? Porque assim, no caso específico da imprensa, bom, eu acho que a imprensa deve um meia-culpa. Que meia-culpa é esse? Hoje, digamos, a maioria, 90% ou mais dos cientistas da ciência reconhece, né, o aquecimento global e as mudanças climáticas trazidas por esse aquecimento global. Mas eu acho que a imprensa, especialmente a imprensa empresarial, ela é muito complacente com o negacionismo científico, de modo geral, e especificamente o negacionismo climático, né, que nós estamos vivendo, especialmente agora, os seus resultados, né? É muito tolerante, por exemplo, com o que acontece com as iniciativas da bancada do agro, né? Que a bancada do agro e o agronegócio, elas têm um papel muito definidor, digamos, dos problemas ambientais que o Brasil enfrenta, não apenas no Rio Grande do Sul, mas especialmente na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, enfim, em todos os ambientes. Tantos assaltos assim, que contra, digamos, a preservação da natureza, que se dão nas câmaras de vereadores, se dão nas assembleias legislativas, se dão no Congresso Nacional. Mas a gente sabe pouco sobre isso, né? Geralmente a situação fica mais focada, quando é lembrada, no executivo, né? Seja que executivo for. E a gente, até porque eu acho que a cobertura fora do Congresso Nacional ela é bastante deficitária da cobertura das nossas assembleias estaduais, né? E não falo nem das câmaras de vereadores, né? Isso só em situações muito especiais, de um acontecimento bizarro, assim, que se lembra desse tipo de coisa, né? Desse tipo de... Acho que a imprensa corporativa, chamada imprensa corporativa, ela deixou de prestar atenção que deveria prestar ao que acontece nas assembleias e nas câmaras. Bom, então atrás dessa tolerância estão as tragédias que a gente está vivendo. Por exemplo, agora, nesse período que o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água, né, estavam transitando algo como 20 medidas antiambientais no Congresso Nacional. E algumas delas impulsionadas por gente daqui do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos o caso, um dos casos, por exemplo, conhecido, né, que é um grande negacionista não só da pandemia, se consagrou na pandemia, na CPI da pandemia, na CPI da Covid, como também um negacionista climático, que é o senador que os gaúchos elegeram, né? É o senador Luiz Carlos Reis, que é historicamente ligado ao agro, né? E é um contestador do aquecimento global. Né? Então, não tem um deputado, que é o Lucas Redecker, que é do PSDB e que hoje é o relator de uma medida que, digamos, abre 48 milhões de hectares de campos nativos à exploração do agronegócio, né? Eu acho que essas iniciativas, né,
depois da experiência dramática que o Rio Grande do Sul viveu e está vivendo, eu acho que, digamos, esses patrocinadores da destruição ambiental, através de projetos ou através de ações diretas, né, eles têm que ser muito mais cobrados pela imprensa, né? Porque é evidente, digamos assim, do contrário, a imprensa vai ser tão negacionista quanto, digamos, se tu faz olho branco, vamos dizer no popular, se tu faz olho branco para uma iniciativa como essa, que vai expor 48 milhões de campos nativos à exploração do agronegócio, tu acaba sendo cúmplice dessa devastação. Então eu acho que chegou a hora de parar de passar pano, né? Eu acho que o destruidor do meio ambiente ele tem que ser severamente questionado sobre o que ele está fazendo. Figuraça da semana. Tu disse que tu vai mudar a tua figuraça, eu já mudei 2 vezes. Ah, meu Deus, ele faz roteiro aí depois... Não, eu não posso deixar... É só para não confundir aqui, né? Antes da gente começar a gravar aqui, eu estava conversando com a Luana ali e com o Xande, estava dizendo, não, a minha vontade da figuração da semana é a Luana Piovani. Já fazer uma homenagem aqui para a Luana Rosa. Porque assim, ela tem um mérito, independentemente de cada um mérito, possa... gente. Tem, pode crer que tem. Independentemente do que cada um pense sobre a Luana Piovani, digamos, essa treta da Luana Piovani com o Neymar fez com que as pessoas tivessem conhecimento desse banditismo que está em curso, né, por obra do senador Flávio Bolsonaro. Ele mesmo vai se beneficiar desse negócio, que é da privatização das praias. Isso já foi aprovado na Câmara em março de 2022, está no Senado e certamente seria aprovado no Senado, porque a composição do Senado é igual a da Câmara, ou pior até da Câmara, né? Então ele seria aprovado. Aí o que aconteceu? O Neymar, só para relembrar, o Neymar resolve fazer propaganda da privatização das praias, do projeto do Flávio Bolsonaro, e a Luana Piovani cai matando em cima dele, dessa confusão, e as pessoas tomaram conhecimento disso por conta dessa briga da Luana Piovani com o Neymar. Quase eu indico a Luana Piovani. Mas tem uma outra personalidade, né? Outra personalidade que eu acho que foi importante, certamente muito importante para todos nós na América Latina, que é a Cláudia Sheinbaum. A Cláudia Sheinbaum é a primeira presidente eleita do México, é uma mulher de esquerda ou de centro-esquerda, como queiram chamar, prefeita da cidade do México, e hoje não, agora em outubro assume como presidenta do México, né, que é uma das grandes potências, digamos assim, da América Latina. Mas eu estou disposto a mudar também, porque eu vi a tua sugestão, Kátia. Eu já olhei aqui a tua sugestão e eu estou mais inclinado por ela. Tu sabe que eu pensei na Cláudia também, eu quase ia indicar a Cláudia, porque eu acho que merece também, porque... Ela é uma militante da causa contra o clima, ela é colaboradora científica do Painel Internacional do Clima. E ela ganhou, o painel ganhou o que, aliás, Nobel, dizem que nunca nenhum brasileiro ganhou o prêmio Nobel, uma grande mentira. Muitos meteorologistas brasileiros ganharam, porque tem muitos dos estudos. Desse painel. Inclusive aqui o Francisco Aquino, que é um meteorologista aqui que conhece a Antártica mais do que talvez a casa dele, né? É um desses pessoas. E outros, né? Tantos outros cérebros, como eles gostam de dizer, né? Que estão produzindo esse conhecimento científico, né? Dão base para tudo isso que o nosso discurso está muito fundamentado no trabalho desse tipo de pessoas, né? Desde os anos 70, né? Fazendo esse trabalho meio heróico de medir a concentração de CO2 na atmosfera, que é um negócio assim, super Então, excitante. assim, é um nome que está aí na disputa também. Mas eu queria trazer outros 2 nomes, porque no dia 5 de junho, né, justamente no Dia Mundial do Meio Ambiente, há 2 anos foram assassinados o Bruno e o Dom na Amazônia. Né? E claramente foi um assassinato por causa da atuação deles em defesa da Amazônia, né? Em defesa dos povos indígenas, enfim, em defesa do meio ambiente. Em defesa do ambiente, exatamente. Do meio ambiente.
Então, eu queria trazer resgatar essa memória, né, do Bruno e do Dom. Sim, é um retrato do Brasil que a gente vive, na verdade, né? Ao assassinarem eles no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente mostra que a gente está assassinando o próprio meio ambiente, né? Então, isso a gente já é um retrato do Brasil que a gente vive na atualidade, então acho bem importante essa lembrança, né? As corporações de milicianos de todas as áreas que perderam o medo, talvez, né, de fazer isso. E é isso que é o futuro, se não houver um controle político, uma sociedade mais... É o domínio da força, né? Os mais fortes, né? Se apropriando dos melhores pedaços do país, né? Tipo os projetos Estaspalha, né? São as lindas praias que os caras querem. Não querem pegar lá os lugares meio... Vídeo que já aconteceu também essa semana no Congresso Nacional, né, gente? A queridíssima Luísa Erundina foi parar no hospital, na UTI, né, depois de uma sessão da Comissão de Direitos Humanos em que ela foi fortemente atacada. Então, chegou já a um nível de violência, de brutalidade, né? Que... Viu como a gente está lembrando do Congresso? O Congresso, olha, a gente não está prestando atenção que deve nisso, mas o Congresso é o pior congresso da história do Brasil, incluindo, eu acho o reinado dos dois Dom Pedro. Pois é. É inacreditável, porque não há debate nenhum. O que há é uma violência expressa em palavras, ou às vezes até ontem houve 2 episódios de confrontação quase física também na Câmara. Então eu gosto sempre de lembrar uma frase do Ulisses de Guimarães. Agora eu estou fazendo parênteses já dentro do figuraça. Né? Eu já citei essa frase, vou citar de novo, eu acho sensacional. E alguém disse para ele, Ulisses, né? Portanto, não estamos falando de uma coisa há 30, 40 anos atrás. Alguém disse para ele, não, mas esse congresso é muito ruim. E o Ulisses respondeu, é que você não viu o próximo. Olha, tá terrível. Tá. Gente, então, vamos ficar com o Bruno e o Dom. Eu voto no Bruno e no Dom. Eu acho Sim. Acho bem simbólico, né? Dado a data que a gente está hoje, dia 6 de junho, né? Então, ontem fez 2 anos, acho bem importante a gente relembrar. E eles simbolizam muitas pessoas, né? Sim. Porque são muitas pessoas que seguem sendo ameaçadas de todas as formas, inclusive falecendo, né, nesse país. Então é isso, gente. Os nossos figuraças dessa semana são o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. Quero, mais uma vez, aproveitar para convidar vocês para apoiar o nosso jornalismo, apoiar a comunicação popular, apoiar quem está comprometido com a vida e com as causas sociais. Entra lá em apoia.se/Brasil de Fato RS _enchentes e contribua com o valor que você puder e quiser, né? A gente sempre pode, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas a gente sempre pode colaborar. Lembrando também que se você tem um recadinho para a gente, crítica, sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui. Mais uma vez agradecer a presença da Luana Rosa, do Arno Kaiser, do meu parceiro Ayrton Centeno e voltamos semana que vem. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.